Olá, o Pauta Especial está no ar. No programa de hoje vamos falar sobre a violência contra o idoso. Quase 80% dos casos ocorrem dentro de casa. Também vamos falar sobre a programação oficial do Carnaval 2018. O Bloco Pinto da Madrugada deve voltar a desfilar nas prévias. De janeiro a setembro deste ano, foram registrados quase 2.000 casos de agressão contra pessoas idosas em Alagoas. 78% deles ocorreram dentro de casa. Os dados são da Secretaria Estadual de Segurança Pública. A violência pode ser tanto física quanto psicológica, mas como lidar com essa situação? Será que é possível denunciar? Aqui comigo no estúdio está o coordenador estadual da Pastoral da Pessoa Idosa, Crismédio Vieira. Dentro de um lar, indevassável, acontece as piores situações. Conforme a gente já relatou, não é só o problema da violência física. Tem tantas outras violências que a gente nem sabe, que acontece. Exatamente, Miguel. São diversos os tipos de violência, desde a negligência, a psicológica, a sexual, a física, a institucional, a financeira, que é a que vem batendo o ranking nacional. São várias. Isso porque é uma questão que envolve princípios e educação, Se os filhos crescem aprendendo a respeitar os pais, os mais velhos, certamente serão adultos maduros e que terão respeito a dar, a oferecer, Então, hoje a população envelhece. O Brasil hoje está caminhando de uma forma bastante acelerada para a sexta maior população mundial em pessoas idosas. Então, o que é que está se fazendo para educar para o envelhecimento? Como é que o mundo acadêmico, como é que as instituições, como é que o poder público está agindo e tratando essa realidade tão próxima? Então, nós estamos hoje preocupadíssimos, enquanto Conselho Nacional, justamente porque a maioria da violência e da violação aos direitos acontece dentro de casa ou com a pessoa mais próxima. Vamos pontuar bastante esses tipos de violência, porque às vezes a gente está cometendo e não sabe. Às vezes a gente está infringindo uma norma ou um respeito, e não sabe. Por exemplo, a financeira, que você falou, que é uma das piores, a que mais tem crescido. Você traz exemplo prático e afirma para a gente o que sobre isso? Pronto. 2 pontos fundamentais. Primeiro, a retenção do cartão da pessoa idosa aposentada. É um direito que ela tem de usufruir da forma como ela achar melhor, exceto uma pessoa que esteja demenciada, porque aí um juiz vai dar curatela a alguém para tratar disso. Mas em outras situações, na normalidade, se apropriar, mesmo que a pessoa delegue a você o fato de tirar o recurso e repassar. O controle financeiro das despesas. Mas que ela esteja por dentro e com autonomia para dizer o que pode e o que não pode. Não, eu não quero comprar essa panela, eu quero comprar Exatamente. meia dúzia de ovos e assim por diante. Eu quero fazer uma viagem, eu quero ir à praia, porque... Eu quero destinar uma parte para o fulano que teve um prejuízo, assim. Perfeito, ajudar um afiliado, uma instituição social, ela deve ter essa autonomia financeira também, Outro ponto crescente, principalmente no interior do estado e também do país, é a retenção do cartão por parte de agiotas. A agiotagem ainda é muito grande, Então isso vem crescendo e preocupando. Por quê? Porque 96% desses casos acontecem com pessoas idosas pobres ou que não tiveram acesso à educação. Então aí onde está o problema. Quando há notificação, que é mínima, as próprias pessoas idosas retiram ou pedem que aquilo ali não vá adiante. Por quê? Porque o agressor, aquele que violou, é uma pessoa
que ela tem um afeto, que ela cuidou, que ela criou, que ela ajudou a crescer e que ela ajudou até a ser o que pode ser hoje. Um exemplo prático, um neto que pegou o cartão da avó, fez um empréstimo para comprar uma cinquentinha. Isso. Ela nem sabia. Ela não sabia, né? E muitos acontece de achar que houve uma redução no seu salário. Já aconteceu muito. Quando a polícia vai investigar o Ministério Público, é um empréstimo que foi feito no nome daquela pessoa. Pelo parente próximo. Pelo parente, a pessoa que tem o cartão, né? Tem dados pessoais daquela pessoa. E muitas vezes acontece também, isso tem crescido, de vizinhos próximos ou de pessoas da confiança abusar financeiramente. E é bom que fique claro, o Estatuto do Idoso existe e no seu artigo 102 e 104, ele deixa bem claro que isso dá crime, é um crime que pode dar cadeia e punição. O Estado intervém numa situação como essa? Como Procuradoria, Ministério Público, Delegacia? De que maneira entrar numa causa como essa? O Estado está sempre muito empenhado. O grande problema é a notificação, Miguel. Nós sabemos de tudo isso que acontece. Mas, por exemplo, o Ministério Público, ele precisa ser notificado, ele precisa apurar. A polícia precisa ser notificada, precisa apurar. Então, há uma inibição muito grande por parte de familiares, de vizinhos e das próprias pessoas idosas em denunciar. Entendeu? Então, isso aí, esse fator faz com que o abuso, a violência só aumente. Outro fator importante é o desconhecimento do Estatuto do Idoso. Então, se desconhece o Estatuto, se não se vê punição, se não vê a pessoa tendo de volta o que era dela, aí o povo fica desacreditado, né? Por isso que eu bato na tecla. Alagoas precisa ampliar os conselhos municipais da pessoa idosa. Dos 102 municípios, apenas 24 contam com o conselho. O conselho é fiscalizador, o conselho ele é deliberativo, ele é paritário. Então, os municípios de Alagoas precisam criar o conselho para que a pessoa idosa tenha no seu município um ponto de apoio importantíssimo. A gente disse aqui que tem aumentado os casos de violência, que o problema financeiro, a pressão psicológica, enfim, mas a gente não vê no noticiário. É por conta disso? É por conta disso. Eu sou muito procurado pela imprensa para indicar situações. Eu indico, só que as pessoas se recusam. As pessoas não têm coragem, eu tenho medo de se expor, né? Mas a ação, por exemplo, acompanhando o raciocínio da lei, da criança e do adolescente, essa me parece que ela instiga mais os órgãos de apoio, como o Conselho Tutelar, me parece muito mais orquestrado, muito mais organizado, muito mais ampliado o serviço. Entre as tantas políticas, Miguel, a política da mulher, da criança e do adolescente, a política LGBT tem ganhado uma força extraordinária, né? Isso eu digo e lamento, porque a política da pessoa idosa, que a pessoa com deficiência pretende envelhecer, a pessoa LGBT pretende envelhecer, a criança, o adolescente e a mulher também querem envelhecer bem. Então, o envelhecimento é uma política que perpassa todas as outras. No entanto, ainda está um pouco tímida. É preciso a sociedade, principalmente quem tem 60 anos ou mais, participar do debate. Você falou agora há pouco que apenas 24 municípios têm o seu próprio conselho, né? O que é que diz a lei e de que forma a prefeitura ou o município deve se adequar a esse processo? Olha, o primeiro passo, porque o conselho é criado por lei, né? Aqui eu estou com um manual que foi elaborado justamente para orientação. É preciso uma mobilização da sociedade local, organizada, para que o legislativo possa criar a lei. Criando a lei, se constitui o conselho entre servidores públicos e membros da sociedade, através de uma eleição, através de um processo democrático. Entendeu? Então, essa articulação é como se as pessoas estivessem desacreditadas, sabe? Tenho batido os conselhos, o conselho estadual, temos feito campanhas, mas os municípios como que não acreditam, não lutam pelos seus direitos. Então, a gente tem que ter em mente, Miguel, que a dignidade e a vida devem estar em primeiro lugar.
eu quero envelhecer, você também. Nós estamos num país que chegar a 100 ou mais anos vai ser muito normal, né? Mas é preciso a gente chegar lá com qualidade, né? Tendo os nossos direitos assegurados, a nossa autonomia preservada. O fato de 24 municípios já terem aderido, todos eles têm a lei, né? Todos eles têm a lei, porém, alguns apenas atuam. O fato de ter não significa que está atuando na linha de atuação. Não significa, porque falta a organização. Por incrível que pareça, as pessoas não têm o vigor de mobilizar. É preciso mobilizar a sociedade. Quando eu digo mobilizar, é as instituições estarem juridicamente estruturadas. Entendeu? O Ministério Público tem um núcleo do idoso? Nós temos um Ministério Público que estamos fazendo uma parceria para levar a todos os municípios. Nós temos a Defensoria Pública, o núcleo da pessoa idosa. Na Secretaria de Segurança Pública agora existe um núcleo que criou 4 delegacias de referência, também é um projeto novo. Nós temos na saúde núcleos de acompanhamento à pessoa idosa. Nós temos serviços, né? Agora é preciso que os serviços andem de uma forma harmonizada. É isso que se chama rede de apoio à pessoa idosa. Porque enquanto tiver um andando para um lado e outro para outro, a gente não vai chegar ao que queremos, que é um envelhecimento digno. O que a gente vê no Conselho Tutelar, por exemplo, de uma linha de grande atuação, é que existe toda uma rede e um orçamento, uma disponibilidade financeira, com carros, sedes, gasolina, salários para os conselheiros, uma eleição organizada, muito bem disputada, por sinal, a política invade todo esse serviço social. Talvez o receio do prefeito, não sei nem como é que está, Marcelo, mas daqui a pouco será a minha próxima pergunta, isso traz muita despesa para o município e talvez isso retrai um pouco? Pelo contrário, foi criado o Fundo Nacional da Pessoa Idosa, o fundo que é deduzido no imposto de renda, né? Um exemplo que eu vou lhe dar. Nós temos no Fundo Nacional mais de 30 milhões de reais parado. Por quê? Porque os municípios não mandam projetos. Mas por que os municípios não mandam projetos? Porque não existe o Fundo da Pessoa Idosa, que o fundo também é uma lei. Então, o município que tem o conselho, mas que não conseguiu ainda criar a lei, fica fora. Entendeu? Então, recurso há. E não vai mexer no bolso de gestor nenhum. Maceió, por exemplo, tem tudo organizado? Maceió tem o Conselho Municipal, por sinal foi um dos primeiros do país, e agora já está tramitando de forma favorável a criação do Fundo Municipal da Pessoa Idosa. Seria o momento, então, de juntar esforços e talvez num seminário, não sei de que maneira, tentar atrair os municípios, até para esclarecer essa situação, que existem 30 milhões, porque, acredito eu, do jeito que o político gosta de dinheiro, se tem um fundo com 30 milhões, amanhã as prefeituras todas estão aptas e tramitando a sua lei para aprovação. Então, exatamente. Eu estive no último dia 2 de outubro, no seminário do Ministério Público, onde ficou pactuado esse empenho do Ministério Público com as prefeituras para a criação do conselho e do fundo, né? Porque há um caminho a percorrer. Não basta só hoje, não. Você tem que criar, você tem que estruturar, você tem que criar um edital, tem que corresponder às necessidades ou às exigências do edital que o conselho é quem gere, né? É outra coisa que eu vou dizer aqui. O fundo é do conselho, é o conselho que delibera, não vai para a mão de gestor nenhum, né? Talvez. Mas é uma prestação de serviço muito grande à comunidade. Eu acredito que a sensibilidade do gestor vai levar ele a tramitar com isso. Certamente. Maceió, particularmente, tem aumentado, de uma forma até preocupante, casas que abrigam pessoas idosas. De qualquer jeito, né? Até querem fazer direitinho, mas não tem recurso. Então, uma instituição dessa, mandando o seu projeto para o fundo
o fundo certamente vai sensibilizar e colaborar. Conversamos com o Crismédio Vieira, ele é coordenador estadual da Pastoral da Pessoa Idosa e membro do Conselho Nacional do Direito da Pessoa Idosa. Muito obrigado pela entrevista. Eu que agradeço. No próximo bloco o assunto é carnaval, é que a programação para 2018 já foi lançada e uma das novidades é a volta do Pinto da Madrugada. Até já.